Carl Jung revela a armadilha da positividade tóxica e como se libertar da ilusão de estar sempre feliz. Você já teve a sensação de que precisa estar bem o tempo todo? Como se sorrir, ser leve e parecer feliz fosse uma obrigação silenciosa. Mesmo quando o peito pesa, mesmo quando a alma grita? Talvez você já tenha acordado em dias assim, em que tudo dentro de você pede pausa, silêncio, acolhimento, mas o mundo exige pressa, resposta e positividade. E então você veste o melhor sorriso, disfarça a angústia nos olhos, repete frases feitas sobre gratidão e segue em frente, tentando convencer aos outros e a si mesmo de que está tudo sob controle. Mas algo continua vazio, porque dentro de você há um chamado abafado, uma voz suave, mas insistente, que sussurra: isso não é real. E talvez, em algum momento, você tenha aprendido a calar essa voz. Talvez tenha confundido espiritualidade com estar sempre bem. Talvez tenha acreditado que evolução espiritual significa não sentir raiva, não chorar, não ter dúvidas, não cair. Mas essa crença é uma armadilha sutil, perigosa e muito mais comum do que parece. Uma ideia disfarçada de luz que na verdade aprisiona. Porque quanto mais você reprime sua dor, mais longe fica da sua verdade. Carl Jung, um dos maiores estudiosos da alma humana, dizia que tudo aquilo que não é acolhido na consciência retorna como destino, ou seja, tudo que você finge não sentir acaba te controlando. Tudo que você empurra para a sombra, um dia grita de volta. E é por isso que a positividade tóxica, embora pareça inofensiva, é uma das maiores causas do sofrimento silencioso de tantos buscadores. Porque ela mascara, ela silencia, ela impõe um ideal de luz inalcançável, que exclui o humano, que ignora o caos, que julga a dor como fracasso. E quando você começa a acreditar que ser feliz o tempo inteiro é um sinal de evolução, você começa a se afastar da alma. Mas a alma não quer performance, ela quer verdade. Ela quer inteireza, e é por isso que neste vídeo vamos expor essa armadilha. Vamos revelar o que está por trás da positividade tóxica, como ela se esconde nos discursos mais bem-intencionados e como podemos nos libertar, não para viver felizes o tempo inteiro, mas para viver inteiros, verdadeiros, presentes. Você não precisa fingir estar bem para ser luz. Você não precisa esconder sua dor para ser espiritual. A verdade é o único caminho que cura. E essa jornada começa agora. O sorriso como escudo. A linguagem oculta da dor. Você já sorriu por instinto, mesmo quando tudo dentro de você pedia silêncio? Talvez tenha sido ao atender uma ligação, ao entrar em uma sala cheia de gente, ao dizer "tá tudo bem", enquanto a garganta apertava. Com o tempo, sorrir deixou de ser uma expressão da alma e se tornou uma espécie de proteção. Um reflexo condicionado para disfarçar a dor e manter a aparência de equilíbrio. Mas o que esse sorriso esconde? Desde cedo, muitos de nós aprendemos que sentir demais era inadequado, que chorar em público era constrangedor, que demonstrar tristeza era sinal de fraqueza, e assim fomos treinados a conter. A sorrir para acalmar os outros, a minimizar o que sentimos para não sermos um peso, a esconder nossa dor para não sermos julgados. E esse sorriso que protege também aprisiona. Ele se torna uma máscara tão bem desenhada que até nós esquecemos quem somos sem ela. Começamos a acreditar que, para sermos aceitos, precisamos estar bem. Que a espiritualidade verdadeira é silenciosa, leve, iluminada. Que raiva, dúvida e tristeza são desvios de rota. Mas isso é mentira. E é uma mentira que custa caro. Carl Jung nos ensinou que aquilo que é reprimido não desaparece. Ele se esconde. E tudo aquilo que escondemos de nós mesmos se manifesta nas sombras, em crises silenciosas, cansaço sem explicação, desconexão interior. Esse sorriso forçado, que parece força, mas é medo, é uma das formas mais sutis de abandono de si, porque ele exige que você negue o que sente para corresponder ao que esperam. E o preço dessa adaptação constante é alto.
Ansiedade, insônia, distanciamento, perda de vitalidade. Sentir não é fraqueza, é caminho. Permitir-se viver a própria dor com honestidade é um ato de coragem espiritual. A cura começa quando o sorriso deixa de ser obrigação e volta a ser verdade. Quando a expressão no rosto acompanha a realidade da alma. Você não precisa estar bem o tempo inteiro para ser digno de amor. Não precisa parecer forte para ser respeitado. Não precisa esconder sua dor para continuar no caminho da luz. Ser verdadeiro com o que se sente, mesmo quando o mundo espera um sorriso, é uma das formas mais puras de espiritualidade. E talvez seja o primeiro passo para finalmente ser inteiro. A positividade como produto, a indústria da ilusão. Pare e observe ao seu redor. Em quase todo lugar, a mensagem é a mesma. Pense positivo, eleve sua frequência, sorria, agradeça. O sofrimento nesse discurso é tratado como falha vibracional. A tristeza, um bloqueio energético. A raiva, um atraso no seu processo de manifestação. E então, silenciosamente, começa a se formar um ciclo de culpa. Você se sente mal, mas agora também se culpa por se sentir assim. Porque acredita que estar triste é sinal de que algo em você está errado, desalinhado, insuficiente. E é nesse ponto vulnerável que entra o que poucos têm coragem de dizer. A positividade se tornou um produto. E a felicidade, uma mercadoria. Existem algoritmos, estratégias, cursos e perfis inteiros dedicados a vender um ideal de luz constante. E o que parecia espiritual torna-se performance. Um novo tipo de exigência, agora com linguagem suave, estética impecável e palavras que prometem elevação, cura, abundância. Mas a alma não compra promessas. Ela sente quando algo é verdadeiro e quando é apenas embalagem. O problema não está na positividade em si, mas no uso que se faz dela, como anestesia, como distração, como forma de vender um atalho. O mercado descobriu que vender felicidade funciona, que frases motivacionais geram engajamento, que falar de energia elevada atrai atenção, e que a dor, essa parte tão humana do processo espiritual, precisa ser evitada, escondida, removida da vitrine. Mas o que acontece quando alguém, imerso nesse discurso, não consegue sustentar essa imagem? O que acontece quando essa pessoa acorda cansada, insegura, quebrada por dentro e ainda assim precisa sorrir, agradecer, alinhar os chakras e repetir mantras para não atrasar o universo? Ela se silencia, ela finge, ela se desconecta de si e então a espiritualidade perde o contato com a alma, porque vira um roteiro, uma estética, uma exigência sutil disfarçada de luz. Carl Jung dizia que a individuação, o processo de tornar-se inteiro, exige confronto com tudo o que foi rejeitado, negado, excluído. Mas esse mercado da positividade prefere a repressão ao confronto. Prefere o conforto da aparência, a coragem da profundidade. Você não precisa comprar mais um curso, mais um cristal, mais uma técnica para consertar o que sente. Talvez o que você precise seja apenas parar, escutar e reconhecer que sentir dor também faz parte do caminho, porque a verdadeira luz não vem de evitar a sombra, mas de integrá-la, e nenhuma propaganda pode vender esse processo. Quando a luz adoece, o lado sombrio da busca espiritual. Nem toda luz é cura, nem toda busca espiritual conduz à verdade. E por mais contraditório que pareça, há momentos em que a própria busca por elevação se torna uma forma sutil de repressão. Quando o desejo de ser luz se transforma em rejeição da própria sombra, a espiritualidade adoece. Em algum ponto da caminhada, muitos começam a confundir evolução com perfeição. Acreditam que um ser desperto não sente raiva, não erra, não se contradiz. Começam a interpretar emoções humanas como falhas no caminho, como algo que precisa ser corrigido, purificado, eliminado. E o que nasce como desejo de transcendência se torna, aos poucos, um novo tipo de rigidez. A pessoa já não se permite sentir dor, porque isso baixa a vibração. Não se permite duvidar, porque isso atrasa sua manifestação.
Não se permite cair, porque acredita que isso prova que ainda não aprendeu o suficiente. Mas isso não é espiritualidade. É repressão emocional disfarçada de elevação. É ego espiritual, tentando vestir um manto de luz para esconder o medo de ser humano. Carl Jung chamava a atenção para esse perigo, a tentativa de viver apenas no polo da consciência luminosa, ignorando o inconsciente, negando os aspectos sombrios da psique. Mas a alma não se alimenta só de luz. Ela quer inteireza. E a inteireza exige sombra, caos, questionamento, imperfeição. Se você acredita que espiritualidade é um estado permanente de serenidade, talvez tenha sido seduzido por uma imagem idealizada do despertar. Mas o verdadeiro despertar não acontece em silêncio absoluto. Ele grita às vezes, desorganiza, desconstrói o que era confortável, tira máscaras, derruba ilusões, traz à tona tudo aquilo que estava escondido, não para te punir, mas para te libertar. É por isso que tantos, ao iniciarem sua jornada interior, sentem mais dor do que paz. Porque tocar a alma é tocar também nas feridas. E não existe luz autêntica sem atravessar a noite escura. Quando você entende isso, algo dentro de você relaxa. Você para de tentar parecer desperto e começa, de fato, a despertar. Deixa de medir sua evolução pelo silêncio do seu feed espiritual e passa a medi-la pela coragem de estar com o que sente, mesmo quando ninguém está vendo. A espiritualidade viva não tem uma estética fixa. Ela é movimento. É honestidade emocional. É presença radical com o que é. E quando você abraça isso, a luz que nasce não é mais uma obrigação, é consequência. A mentira espiritual do está tudo bem. Poucas frases carregam tanto peso quanto essa. Está tudo bem. Na superfície parece inofensiva, até reconfortante, mas muitas vezes ela é dita com os ombros tensos, a respiração curta, o olhar perdido. É um escudo discreto para evitar perguntas, uma resposta automática que silencia o que está pedindo para ser escutado. Dizer está tudo bem quando não está é um ato de autotraição. É como apagar, com pressa, uma mensagem importante que a alma está tentando entregar. Talvez você tenha aprendido a usar essa frase para evitar conflitos. Talvez ela tenha sido sua proteção contra a vulnerabilidade. Talvez, por trás dela, exista um medo antigo de ser visto demais, de ser julgado, de ser fraco. Mas o que acontece quando essa mentira é repetida por tempo demais? Ela começa a moldar sua identidade. Você começa a se definir pelo papel de quem segura tudo, de quem entende tudo, de quem já superou. E pouco a pouco, você deixa de ter espaço para a dor legítima que ainda pulsa dentro de você. Na busca espiritual, essa frase se torna ainda mais perigosa, porque é usada como uma forma de negação disfarçada de elevação. A dor aparece, e você responde: está tudo bem, isso faz parte do processo. A raiva surge, e você diz: está tudo bem, eu já entendi a lição. A angústia se intensifica, e você insiste: está tudo bem, eu confio no universo. Mas na verdade, não está tudo bem. E tudo bem admitir isso. Carl Jung nos lembra que aquilo que não é trazido à consciência se manifesta como destino. Ou seja, tudo o que você insiste em engolir, um dia transborda. A espiritualidade não foi feita para apagar o que você sente. Ela foi feita para te ajudar a atravessar. A diferença é profunda. Um caminho silencia, o outro transforma. Quando você começa a dizer a verdade, mesmo que ela seja desconfortável, mesmo que ela doa, você dá o primeiro passo para sair do ciclo da positividade forçada e entrar no campo da autenticidade. A alma não precisa que tudo esteja bem. Ela só precisa de espaço para ser verdadeira. E muitas vezes, esse espaço começa com a coragem de dizer: hoje não está tudo bem, mas eu estou aqui, presente, respirando, sentindo, sem me abandonar. A verdade cura. A mentira, ainda que doce, adoece. E quando você parar de repetir "está tudo bem" como escudo, vai perceber que há muito mais liberdade em simplesmente ser quem você é. Com tudo o que sente, com tudo o que vive, com tudo o que pulsa. Carl Jung e a sombra que clama por vós. Dentro de você,
Existe uma parte silenciosa que observa tudo. Ela conhece seus medos, suas reações automáticas, seus impulsos contidos. Ela sabe exatamente onde dói, mesmo quando você finge não sentir. Essa parte é o que Carl Jung chamou de sombra, mas a sombra não é o mal. Ela não é sua inimiga. Ela é simplesmente tudo aquilo que você aprendeu a esconder para ser aceito. Tudo o que foi julgado demais, rejeitado demais, doloroso demais para ser mantido à luz da consciência. A sombra nasce quando, ainda criança, você percebe que certas emoções não são bem-vindas, que não pode demonstrar tristeza o tempo todo, que sentir raiva assusta, que expressar dúvida incomoda. Então, você vai empurrando esses pedaços para o fundo do baú, e com o tempo, esquece que eles estão lá. Mas a sombra não desaparece. Ela se acumula, e mais cedo ou mais tarde, começa a pedir voz. Através de reações que você não entende, explosões que parecem desproporcionais, silêncios que escondem mágoas antigas, autojulgamentos sutis, e essa constante sensação de não estar inteiro. Carl Jung acreditava que o caminho da individuação, o processo de tornar-se quem você realmente é, exige que você olhe para essa sombra sem medo, sem julgamento, sem pressa de apagar. Porque enquanto você fugir dela, ela continuará agindo por trás do palco da sua vida. Mas quando você a escuta, ela se transforma. Não mais como uma ameaça, mas como parte essencial da sua totalidade. É na sombra que mora a chave da sua liberdade. A coragem que você sufocou, a sensibilidade que você mascarou, o poder que você esqueceu. Integrar a sombra não significa se entregar ao caos. Significa abraçar tudo aquilo que é verdade, mesmo que seja incômodo. Significa deixar de viver em guerra consigo mesmo. Significa parar de dividir o que é aceitável do que é espiritual. E finalmente entender que tudo em você é caminho. A sombra que clama por vós não quer te destruir. Ela quer ser ouvida, quer ser aceita, quer ser incluída no seu processo de cura. Você não precisa mais esconder essas partes de si. Você só precisa acolhê-las com presença. Porque quando a sombra é integrada, a alma se alinha e uma nova luz, mais honesta, mais firme, mais real, começa a nascer de dentro. Felicidade condicionada. O vício da aprovação. Desde muito cedo, aprendemos uma lição que nunca foi dita com palavras, mas que moldou silenciosamente nossa forma de existir. Para ser amado, é preciso estar bem. E assim, fomos treinados a associar felicidade com merecimento. A ser recompensados quando sorrimos, elogiados quando éramos positivos, ignorados ou repreendidos quando expressávamos dor, cansaço ou tristeza. Aos poucos, o amor foi condicionado ao nosso estado emocional. Se você está bem, é admirado. Se demonstra fragilidade, é evitado. Se mostra luz, é celebrado. Se mostra sombra, é silenciado. E essa lógica invisível cria um vício sutil, o vício da aprovação. Começamos a buscar incessantemente a validação dos outros para manter a sensação de pertencimento. Fingimos estar bem para não incomodar. Mantemos a aparência de equilíbrio para evitar olhares de julgamento. E com o tempo, confundimos aceitação com autenticidade. Carl Jung nos lembra que a personalidade se forma em grande parte como um acordo entre quem somos e quem o mundo nos permite ser. Mas esse acordo cobra um preço alto quando nos distancia da nossa essência. A felicidade se torna um papel a ser interpretado, uma imagem a ser sustentada, uma identidade moldada pelo olhar alheio. E assim nasce a positividade condicionada. Não aquela que flui espontaneamente do coração em paz, mas aquela que é exigida como prova de valor. Um sorriso não como reflexo de alegria, mas como escudo contra o abandono. Mas há um custo nessa encenação. Quando você depende da aprovação externa para se sentir bem, sua paz se torna frágil. Quando seu valor está atrelado ao que os outros enxergam, sua verdade é constantemente editada. E quando sua felicidade precisa ser sustentada o tempo todo, sua alma se esgota. É por isso que, muitas vezes, o vazio aparece mesmo quando tudo parece estar funcionando. Porque você não está vivendo para si,
mas para manter a versão de si que agrada aos outros. Mas há uma outra via. A via onde você escolhe ser verdadeiro, mesmo correndo o risco de desapontar. Onde você escolhe sentir, mesmo que isso incomode. Onde você entende que a aprovação pode ser desejável, mas nunca essencial. A felicidade real não depende de plateia. Ela nasce no silêncio da aceitação interior. Quando você olha para si e diz: eu me permito ser exatamente como sou, hoje. É nesse ponto que o vício começa a se dissolver. E a liberdade espiritual começa a florescer. Silêncio dourado. Quando a alma pede espaço para sentir. Há momentos em que nenhuma palavra conforta, em que o ruído do mundo se torna insuportável, em que até as frases mais espirituais soam vazias. É nesses momentos que a alma começa a sussurrar. Mas ela não fala alto. Ela não grita por atenção. Ela não exige respostas. Ela apenas pede espaço. Vivemos em uma cultura viciada em estímulos, em soluções rápidas, em movimento constante. Até mesmo no caminho espiritual, existe uma ânsia por entender, desbloquear, transcender, como se o silêncio fosse uma perda de tempo, como se a pausa fosse sinal de atraso. Mas a alma tem outro tempo. Ela floresce no vazio, não na pressa. Ela se revela no intervalo entre os pensamentos, não nas certezas gritadas. Carl Jung dizia que a introspecção é um dos caminhos mais poderosos de reconexão, mas introspecção verdadeira exige coragem. Coragem para silenciar o barulho externo. Coragem para ficar a sós com o que se sente. Coragem para deixar emergir o que foi calado por muito tempo. Talvez seja por isso que tantas pessoas evitam o silêncio, porque no silêncio a verdade aparece, e nem sempre estamos prontos para encará-la. Mas é exatamente nesse espaço, limpo, cru, sem distrações, que a alma encontra fôlego. É no silêncio que ela chora o que ficou guardado. É no silêncio que ela revela o que você não queria ver. E é também no silêncio que ela começa a curar. Você não precisa ter respostas agora. Não precisa entender tudo. Não precisa organizar suas emoções como se fossem peças de um quebra-cabeça. Basta parar. Basta respirar. Basta permitir que o que existe, exista. Há um tipo de silêncio que não é ausência. É presença elevada. É quando você não diz nada, e ainda assim tudo está sendo sentido. É quando a alma finalmente tem espaço para ser. Esse é o silêncio dourado. Não aquele que foge do mundo, mas o que te aproxima de si. Não o que nega a dor, mas o que a acolhe sem pressa, sem justificativa, sem medo. Neste instante, talvez sua alma só esteja pedindo isso. Que você a escute sem tentar consertá-la. Que você pare de fugir de si mesmo. Que você permita que o vazio fale. Porque o silêncio também é oração. E muitas vezes, é ele que inicia o verdadeiro processo de transformação. A sombra coletiva. A felicidade como pressão social. Existe uma dor que não nasce de dentro. Ela vem de fora, de um olhar invisível que parece observar cada passo, de um padrão silencioso que diz como você deveria se sentir, o tempo todo. Vivemos em uma era onde a felicidade virou obrigação, um estado exigido, um ideal quase inatingível que é reforçado todos os dias, em todos os lugares. Basta abrir uma rede social para se deparar com vidas editadas, sorrisos constantes, afirmações vibrantes de quem parece ter descoberto a fórmula da paz interior. Mas o que essas imagens não mostram é o peso de manter essa aparência. Porque quando a felicidade se torna regra, sentir qualquer coisa fora desse padrão se transforma em culpa. Você se sente triste e pensa que está errado, sente cansaço e acredita que está falhando, se sente inseguro e logo procura o que precisa curar. Não por um desejo sincero de evolução, mas por medo de não se encaixar no padrão que o mundo exige. Carl Jung chamava isso de sombra coletiva. Não uma sombra pessoal, mas um inconsciente social que dita o que deve ser visto e o que deve ser escondido. E nesse coletivo, a dor não tem lugar. O silêncio é estranho. A vulnerabilidade é desconfortável. A tristeza é tratada como doença espiritual.
Mas a alma não se curva a padrões. Ela não é linear. Ela não se comporta como um gráfico de alta performance. A alma precisa cair, silenciar, se recolher. Ela precisa das estações internas. E não há nada mais violento do que exigir verão quando o que existe dentro é inverno. O mais sutil dessa pressão é que ela não é imposta com força. Ela é sedutora. Ela vem com frases doces, estéticas agradáveis, discursos bem intencionados. Mas ainda assim oprime. Ainda assim afasta você da sua verdade. É por isso que tantas pessoas vivem uma vida dupla. Uma para mostrar, outra para sentir. E é por isso que a positividade tóxica é tão perigosa. Porque ela veste a máscara da evolução enquanto bloqueia o real processo de transformação. Desobedecer essa exigência coletiva é um ato espiritual. É dizer sim para o que você sente. É escolher ser fiel à sua alma, mesmo que isso contrarie o que o mundo espera. Felicidade real não é imposição. Ela é consequência de aceitação profunda. E ninguém floresce tentando parecer perfeito. Floresce quem tem coragem de ser inteiro. O ego positivo, a nova face da repressão espiritual. Existe uma forma de ego que poucos reconhecem. Ele não grita, não se exibe de maneira óbvia, não busca poder no mundo externo. Pelo contrário, ele fala manso, veste roupas brancas, repete mantras, prega o amor e a gratidão. Mas faz isso para esconder o medo de sentir, o medo de errar, o medo de parecer humano demais. É o ego espiritualizado. Ou, como muitos chamam, o ego positivo. Esse ego aprendeu as palavras certas. Ele conhece os livros, os mestres, os ensinamentos, ele sabe o que dizer em cada situação. Mas o que ele não sabe, ou se recusa a aceitar, é que a verdadeira espiritualidade não é sobre performance, é sobre entrega. Carl Jung nos alertava para a tendência do ego de se adaptar a qualquer linguagem para sobreviver. Se o ambiente exige superioridade, ele se mostra forte. Se exige humildade, ele se mostra dócil. Se exige luz, ele se disfarça de iluminação. E aqui está o ponto mais delicado. O ego positivo não quer ferir, mas também não quer se transformar. Ele quer preservar sua imagem de equilíbrio, sua aparência de consciência. E por isso evita o mergulho profundo que a alma exige. Evita a dor, evita o conflito, evita a sombra. Reprime tudo o que é denso em nome da vibração elevada. Mas o que ele chama de luz, muitas vezes é medo disfarçado. Medo de ser visto em queda. Medo de não corresponder à expectativa espiritual que construiu para si. Medo de admitir que, mesmo depois de tantos livros, cursos e rituais, ainda sente raiva, insegurança, ciúme, tristeza. E esse medo o isola. Porque viver tentando sustentar uma versão elevada de si o tempo todo é esgotante. A alma começa a perder espaço. A vulnerabilidade é engolida pela lógica da perfeição. E aos poucos, você deixa de se escutar para manter o personagem. A repressão emocional que antes vinha da sociedade, agora vem do seu próprio discurso espiritual. Mas despertar não é parecer sábio, é permitir-se ser verdadeiro. É reconhecer que o ego não precisa ser destruído. Ele precisa ser observado com compaixão. E que a espiritualidade mais profunda não é a que exibe luz, mas a que abraça a sombra sem medo. Você não precisa provar que está bem. Não precisa sustentar uma imagem pura. Precisa apenas ter coragem de sentir com presença, sentir com consciência, sentir com verdade. Quando o ego positivo é reconhecido, ele perde força. E quando você deixa de tentar parecer desperto, começa de fato a despertar. O corpo não mente. Sintomas da felicidade forçada. Você pode repetir mantras, pode sorrir para as câmeras, pode organizar sua rotina com afirmações positivas. Mas se sua alma estiver exausta, seu corpo vai te contar a verdade. Porque o corpo não mente. Ele é o primeiro a perceber quando você se abandona. É o primeiro a adoecer quando você reprime. É o primeiro a falar quando a alma foi silenciada. Você talvez se acostume a parecer bem, mas o corpo sente o peso de cada verdade não dita. Ele carrega a tensão de cada sentimento reprimido.
de cada emoção sufocada em nome de manter a imagem de equilíbrio. E aos poucos, ele começa a enviar sinais. O cansaço que não passa. A insônia que te acompanha mesmo nos dias produtivos. A ansiedade que aparece sem explicação. As dores que vêm e vão e ninguém consegue diagnosticar. São formas de expressão silenciosas, mensagens que não vêm da mente, vêm da alma. Carl Jung dizia que a doença é o esforço da natureza para curar. E quando entendemos isso, começamos a olhar para os sintomas com reverência. Não mais como inimigos a serem vencidos, mas como convites para reconexão. A positividade forçada, aquela que você sustenta por medo de desapontar, por medo de não ser espiritual o suficiente, pesa. E esse peso, dia após dia, vai se acumulando em lugares específicos do corpo. O aperto no peito não é só físico. É a tristeza que você não acolheu. A rigidez nos ombros não é apenas postura. É o esforço de sustentar tudo sozinha. A dor de cabeça insistente não é apenas mental. É o excesso de controle sobre o que você sente e o medo de desmoronar. O corpo é sábio. Ele grita onde você se calou. Ele para quando você ultrapassou seus próprios limites emocionais. Ele desacelera quando sua alma está tentando respirar. Ouvir o corpo é ouvir a alma em forma física. É permitir-se pausar. É aceitar que não dá mais para viver negando o que sente. É admitir que fingir estar bem cobra um preço que já não vale mais pagar. A verdadeira espiritualidade não ignora os sinais do corpo. Ela os honra. Porque sabe que o corpo é templo, é espelho, é mensageiro. Se hoje o seu corpo fala, escute. Antes que ele precise gritar. Antes que a alma, calada demais, comece a adoecer. Você não precisa estar bem o tempo todo, mas precisa estar presente o bastante para perceber quando não está. É nesse espaço de escuta que a cura começa. A verdade liberta. Permitir-se sentir sem culpas. Você não precisa pedir desculpas por sentir, nem por estar cansado, nem por não ter todas as respostas, nem por não estar vibrando alto hoje. Existe uma paz silenciosa que só nasce quando você se permite ser honesto com o que sente, sem tentar ajustar, disfarçar ou justificar. Mas essa permissão é rara, porque fomos ensinados a ter vergonha da nossa dor. Fomos condicionados a pedir desculpas por não estar bem, a sorrir mesmo quando estamos feridos, a minimizar emoções legítimas para não incomodar. E quando essa lógica se infiltra no caminho espiritual, ela se torna ainda mais cruel. Porque agora a dor não é apenas desconfortável, ela é vista como errada. Como se sentir tristeza fosse sinal de regressão. Como se a raiva precisasse ser transmutada imediatamente. Como se chorar fosse falta de consciência. Mas Carl Jung nos lembra: aquilo que você rejeita em si mesmo te controla. E aquilo que você acolhe te liberta. Não há evolução sem verdade. E não há verdade onde há censura emocional. Permitir-se sentir é reconhecer que tudo o que emerge, tudo, tem algo a revelar. A tristeza mostra onde houve perda. A raiva mostra onde houve injustiça. A frustração mostra onde você está se traindo. A apatia mostra onde você deixou de sonhar. Nenhum desses estados é um erro. Eles são linguagem da alma. E quando você os observa com presença, sem se culpar, sem se criticar, sem se esconder, eles começam a se transformar. Não porque você os forçou a passar, mas porque você os deixou existir. Sentir é uma forma de limpeza. É um processo natural de equilíbrio interno. E todo processo de cura passa por esse lugar. O espaço em que você diz, com coragem, isso dói. E não se sente menos espiritual por isso. A culpa por sentir é um veneno lento. Ela te impede de acessar sua própria humanidade. E sem humanidade, não há espiritualidade verdadeira. Você não está aqui para sustentar uma imagem de luz. Está aqui para viver uma experiência inteira. Para permitir-se viver cada estação emocional com presença e reverência. Porque é assim que a alma se fortalece. Não pela repressão, mas pela aceitação consciente da sua verdade interior. A espiritualidade que cura é aquela que abraça tudo o que você é, sem vergonha, sem pressa e sem culpa. A cura.
Está na inteireza. Felicidade. Não é um fim, é um caminho. A felicidade não é um lugar fixo. Não é um estado permanente que você precisa alcançar para se sentir digno. Ela não é o prêmio de quem pensa certo, sente pouco ou vibra alto o tempo inteiro. A verdadeira felicidade não se parece com um cenário ensolarado onde nada de ruim acontece. Ela se parece com verdade, com a leveza de não precisar fingir, com a liberdade de ser inteiro, mesmo quando não está tudo em paz. Fomos ensinados a tratar a felicidade como destino, como se um dia, ao resolver tudo, ao curar tudo, ao evoluir o suficiente, a dor desapareceria. Mas esse ideal nos afasta da própria vida, nos transforma em buscadores de um lugar que não existe e nos faz ignorar a beleza que já está aqui, agora, mesmo com tudo o que ainda não está resolvido. Carl Jung dizia que não se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. A cura começa quando paramos de buscar um estado ideal e começamos a abraçar tudo o que já somos. Não existe felicidade autêntica onde há negação, mas existe paz onde há permissão. Permissão para ser vulnerável, permissão para cair sem perder a fé, permissão para sentir sem medo de parecer menos evoluído. Inteireza não é perfeição, é presença. É aceitar que há dias de silêncio, de sombra, de ruído interno, e que tudo isso também faz parte do caminho. É caminhar em direção a si mesmo sem pressa, sem cobrança, sem tentar se encaixar em moldes que não te servem mais. A espiritualidade não exige que você esteja sempre bem. Ela apenas te convida a estar presente com o que é, a criar espaço para tudo aquilo que precisa ser visto, sentido, atravessado. E é nesse espaço que a cura verdadeira acontece, silenciosa, profunda, real, quando você para de tentar ser alguém e começa a apenas ser. Quando solta a imagem e mergulha na essência. Quando deixa de correr atrás da felicidade e começa a caminhar com ela, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio ao caos. A alma não busca o estado ideal. Ela busca a inteireza. E é nesse caminho de retorno a si que a luz se torna mais viva, mais firme, mais sua. Você não precisa mais parecer feliz. Pode simplesmente ser, com tudo o que sente, com tudo o que vive, com tudo o que ainda está florescendo aí dentro. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira cura.